O vento cortante da noite invadia a antiga fábrica abandonada de Detroit, onde Manter, com uma jaqueta de couro e calças desgastadas, caminhava entre pilhas de metal e concreto. O ar estava pesado com um cheiro de ferrugem e mofo, e o som do vento se misturava ao rangido ocasional das estruturas enferrujadas. A escuridão era quase total, exceto por pequenas rachaduras na parede e as luzes que piscavam de postes distantes. O ambiente tinha uma atmosfera de abandono, como se o tempo tivesse parado ali. Manter segurava uma lanterna fraca, cuja luz tremia sobre símbolos desbotados nas paredes, desenhos que pareciam mapas ou algo muito antigo. Ele não sabia bem por que estava ali, apenas que um pedaço de papel encontrado em um mercado de rua o levou até aquele lugar, com coordenadas rabiscadas e uma única palavra: Sahara. Enquanto avançava, um som baixo começou a ecoar, como vozes sussurrando em línguas desconhecidas, e então ele viu uma silhueta escura movendo-se entre as sombras, alta e irregular, desaparecendo quando a luz da lanterna tocava. Manter correu, mas ao alcançar o ponto onde a figura estava, encontrou apenas um artefato liso, quase translúcido, entalhado com os mesmos símbolos das paredes. Ao tocá-lo, uma dor aguda percorreu seu braço, e por um instante, ele vislumbrou dunas infinitas sob um céu vermelho. A transição foi abrupta. Manter acordou sob o sol escaldante do Saara, com areia grudando em suas roupas, ainda úmidas do ar de Detroit. À sua frente, uma caravana de beduínos se aproximava, liderada por uma mulher chamada Beatrice, cujos olhos tinham a mesma intensidade dos símbolos no artefato. Ela não pareceu surpresa ao vê-lo. A entidade o trouxe, disse ela, mais como afirmação do que pergunta. Enquanto viajavam, Beatrice contou histórias fragmentadas de viajantes desaparecidos que reapareciam anos depois, sem envelhecer, de relógios de areia quebrados, de uma criatura que não era homem nem animal, mas algo entre o vento e a memória. Manter mostrou o objeto, e Beatrice empalideceu. Essa é a chave, murmurou ela, mas para quê? Naquela noite, enquanto acampavam perto de uma antiga cidade submersa, Manter viu a entidade novamente, flutuando sobre as dunas, sua forma oscilando como uma miragem. Beatrice o avisou para não segui-la, mas ele foi atraído por uma força que não entendia. No meio de uma praça antiga, com fontes murmurando suavemente, Manter encontrou um artefato de tamanho médio, liso e arredondado, idêntico ao que carregava. Ao juntá-los, um portal se abriu, revelando uma câmara subterrânea iluminada por cristais que pulsavam em sincronia com o vento lá fora. Dentro da câmara, Manter e Beatrice encontraram paredes cobertas de hieróglifos que contavam a história de uma civilização que tentou controlar o tempo, usando a entidade como guardiã de seus experimentos. Mas algo dera errado. Os textos mencionavam a fissura, uma ruptura no tecido temporal e o preço da eternidade. Enquanto decifravam os símbolos, um grupo de homens armados invadiu a câmara, liderados por um homem chamado Karin, que buscava a tecnologia da civilização perdida para vendê-la a governos. Manter e Beatrice fugiram, mas não antes de Karin roubar um dos artefatos. Nas horas seguintes, a entidade tornou-se mais presente, não apenas nas dunas, mas também nos próprios sonhos de Manter, mostrando visões de futuros possíveis, o Saara transformado em um deserto de vidro, cidades engolidas por tempestades de areia eternas, e uma versão dele mesmo, envelhecida e desolada, sussurrando: "Não deixe que roubem o tempo." Beatrice revelou que a entidade era uma manifestação da própria consciência do deserto, uma força entre matéria e energia, capaz de manipular a percepção do tempo. A chave, ela disse, não era destruí-la, mas restaurar seu equilíbrio, algo que exigiria sacrifício. Enquanto o sol se punha, Manter enfrentou Karin nas ruínas de um templo, usando o artefato restante para ativá-lo junto ao outro, agora em poder do inimigo. Houve um clarão, um rugido do vento, e então silêncio. Manter acordou sozinho, a areia movendo-se suavemente, sem sinal de Karin, Beatrice ou dos artefatos. A entidade desapareceu, mas, ao longe, nas sombras das dunas, ele pensou ter visto uma figura alta e esguia observando, antes de se dissipar como poeira ao vento. O sol do amanhecer queimava implacavelmente sobre as ruínas de Gadames, uma cidade antiga esquecida pelo tempo. Thalia, uma arqueóloga desgarrada de sua expedição, caminhava entre colunas desmoronadas e mosaicos rachados. Seus passos ecoavam no silêncio, quebrados apenas pelo zumbido distante de uma tempestade de areia se aproximando. Ela carregava um mapa desbotado, marcado com anotações em uma língua morta,
e uma sensação crescente de que algo a observava desde que atravessou o portão sul da cidade. Foi então que ela viu, no centro de uma praça abandonada, onde fontes secas ainda mantinham a forma de leões esculpidos, um artefato liso e arredondado brilhava sob a luz intensa. Ao tocá-lo, símbolos idênticos aos descritos por manter em seus registros surgiram em sua superfície, e uma voz sussurrou em seu ouvido, não em árabe ou inglês, mas em algo que seu cérebro traduziu como urgência. Enquanto Thalia guardava o artefato em sua mochila, Manter e Beatrice seguiam as pegadas de Karen através de um cânion estreito, as paredes de rocha vermelha refletindo o calor em ondas distorcidas. Eles encontraram restos de equipamentos abandonados, uma bússola quebrada, garrafas de água vazias, sinais de que o grupo de Karen estava desesperado. De repente, Beatrice parou e apontou para marcas no chão. Não eram pegadas, mas algo parecido com garras, misturado a padrões que só poderiam ser feitos pelo vento. Ele está usando a entidade, disse ela, sua voz tensa. Ou a entidade está usando ele. Manter assentiu, lembrando-se das visões. Karen, cercado por sombras, tentando forçar um dos artefatos em uma estrutura metálica antiga, seus olhos brancos como os de um cadáver. Mais ao norte, em um oásis escondido entre as dunas, Thalia acendeu uma fogueira fraca, o artefato sobre suas pernas cruzadas. Ela não sabia bem por que o trouxe, apenas sentia que precisava decifrar seus símbolos antes que outra pessoa o encontrasse. À meia-noite, o artefato começou a vibrar, projetando hologramas frágeis no ar, cenas de uma cidade submersa, de pessoas usando máscaras de ouro, de uma criatura alta e escura dissolvendo-se em areia. Um dos hologramas mostrou Manter e Beatrice cercados por homens armados, e Thalia soube, com uma certeza inexplicável, que precisava encontrá-los. Enquanto isso, Karen e seus homens alcançaram um templo enterrado sob as areias, sua entrada bloqueada por uma estátua colossal de um homem com cabeça de falcão. O artefato roubado brilhava em suas mãos, reagindo à proximidade do templo. Isso vai mudar o mundo, ele disse aos seus homens, ignorando os gritos abafados de um deles, que jurava ter visto a estátua se mover. Quando Karen inseriu o artefato em uma fenda na parede, o chão tremeu, e a estátua abriu os olhos, revelando órbitas vazias que sugavam a luz do redor. A entidade apareceu atrás dele, não como sombra, mas como uma ausência de cor, estendendo uma forma que poderia ser um braço ou uma lâmina. Thalia, seguindo os hologramas, encontrou Manter e Beatrice no cânion, a tempestade de areia quase sobre eles. Ela mostrou o artefato e as imagens projetadas, e Beatrice reconheceu os padrões. Eram cálculos matemáticos antigos, equações para dobrar o espaço-tempo. Ele vai destruir tudo, disse Manter, apontando para o horizonte, onde relâmpagos vermelhos cortavam o céu, um sinal de que o templo havia sido aberto. Correram contra a tempestade, a areia arranhando seus rostos como vidro, enquanto a entidade os perseguia, ora visível, ora invisível, como um guia ou um espectro. Dentro do templo, Karen gritava ordens, mas seus homens já estavam fugindo, arrastando um companheiro cuja pele envelheceu décadas em minutos. A estátua avançava lentamente, sua forma oscilando entre sólida e gasosa, e o artefato emitiu um som agudo, como um alarme. Foi então que Thalia, Manter e Beatrice entraram, trazendo o segundo artefato. Precisamos sincronizá-los, disse Thalia, sua voz quase inaudível sob o rugido do templo. Manter segurou o artefato de Karen, agora manchado de sangue, e o aproximou do de Thalia. Por um instante, nada aconteceu, até que a entidade surgiu entre eles, envolvendo os artefatos em uma luz azulada, e o templo inteiro começou a desmoronar, levando Karen e a estátua consigo. Do lado de fora, a tempestade parou abruptamente, deixando um silêncio tão denso quanto a areia. Thalia olhou para os artefatos, agora inertes em suas mãos, e soube que a história estava longe de terminar. A entidade pairava sobre uma duna distante, sua forma mais definida agora, humanoide, mas com traços que lembravam areia em movimento constante. Manter tocou o ombro de Beatrice, apontando para o horizonte, onde novas luzes piscavam, como portais ou cidades escondidas. Eles não tinham respostas, apenas perguntas, e o deserto infinito e impiedoso sussurrava que o próximo capítulo estava apenas começando.